Existem mulheres que todo mundo nota, mas não sabe explicar o porquê. Elas não são discretas, mas também não são forçadas. Alguns podem até as considerar arrogantes, mas a verdade é que o mundo aprendeu a abrir espaço para ela passar. E tudo isso sem que ela precise pedir licença. Afinal, o mundo é dela para governar. Ela fala com clareza, defende com paixão e protege com instinto. Ela não veio para observar, ela veio para fazer. E ela definitivamente não vai evitar conflito. Ela confronta a situação com um brilho nos olhos e um calor na voz. Quase como se ela estivesse se divertindo. Uma mulher que inspira simplesmente porque ela sabe o que é e não aceita menos. Então ajeitem sua postura, porque hoje nós vamos falar de uma mulher que comanda pela energia, pela coragem e pela capacidade de se mostrar por inteira, sem precisar se esconder. A Leoa. E vamos fazer isso através de uma mulher que é a própria expressão desse arquétipo, a Thaís Araújo. Mas antes de entender como a Thaís utiliza esse arquétipo, vamos entender o que é o arquétipo da leoa na prática e também o porquê tanta gente ama, mas poucos conseguem suportar a força desse arquétipo. A leoa é um animal de poder e um arquétipo que, se nós tivéssemos que fazer um paralelo com os arquétipos que nós já trouxemos aqui, seria uma mistura da governante com a cuidadora. Nós estamos falando de um arquétipo que é forte através da liderança maternal. Ela governa quem ela considera família, como se, de certa forma, todas as pessoas fossem filhos dela também, ao menos aquelas que ela escolhe, é claro. Ela consegue ser feroz, corajosa e feminina, orientando aqueles que ela lidera, mas também rugindo. A leoa não é uma mulher que se esconde. Ela avança quando se sente ameaçada. E não porque quer dominar, mas porque nasceu com o instinto de proteger o que é dela. É uma mulher que exala a autoridade e nem tenta ser autoritária. Alguns irão considerar ela autoritária, é claro, mas simplesmente porque não conseguem lidar com figuras de poder femininas. A leoa é a pura energia do sol. Ela entra no ambiente e o ar muda. Ela é admirada, seguida e imitada. Porque no final do dia, ela sabe muito bem quem ela é. Mas como todo arquétipo que é muito forte, a leoa tem dois lados. E é aí que a jornada fica interessante, porque você percebe que esse arquétipo pode ser tanto uma grande potência que te faça ir mais longe, quanto um grande fardo, se você não usar com sabedoria. Isso porque quando a leoa está no seu lado luz, ela sustenta a si mesma e a todos ao seu redor, com firmeza e também generosidade. Ela lidera com paixão, ela defende com garra e nunca abandona quem ela ama. É uma mulher que sabe levantar outras mulheres. E ela faz isso com um brilho nos olhos. E a Thaís Araújo mostra isso o tempo inteiro. Ela é atriz, produtora, mãe, esposa, ativista. E em tudo que ela faz, ela leva a sua voz. Ela não tenta assumir uma postura de isenção quando chega um assunto desconfortável na mesa. Ela é vocal sobre assuntos que interessam as mulheres, como raça, feminismo, maternidade, mulheres empresárias em posição de poder. Ela jamais se nega a falar e ajuda a levantar quem está por perto. E você consegue ver a verdade na fala da Thaís Araújo através das ações dela. Ela sempre procura trabalhar com pessoas negras, mulheres, e trazer ao holofote junto dela aqueles que ela acredita que valem a pena estar lá. Diferente de muitas artistas que escondem quem trabalha com elas das 7 chaves, porque não quer que essas pessoas cresçam mais do que ela. A Thaís Araújo quer mais pessoas como essas no mundo. E esse orgulho é típico da leoa, que só esconde os seus protegidos se eles estiverem correndo perigo. Mas em boas situações, deixa eles bem à mostra para que todos possam ver que quem anda com ela cresce. Entretanto, no lado sombra desse arquétipo, a leoa pode ser controladora, inflexível, centralizadora. Isso acontece porque às vezes ela quer proteger tanto
que ela esquece de delegar. Ou às vezes até ela fala com tanta firmeza que corre o risco de soar agressiva, sem perceber, mesmo não sendo a intenção dela. A leoa às vezes cuida tanto dos outros que é capaz de se abandonar. E a Thaís Araújo já falou sobre isso também. Em algumas entrevistas ela chegou a falar o quanto ela teve que lutar contra a necessidade de carregar tudo nas costas. Ela conta que ela teve que aprender a confiar, aprender a respeitar, aprender a dividir. A sombra da leoa é muito parecida com a sombra da cuidadora. Ela quer salvar o mundo, mas esquece que a primeira pessoa que ela precisa salvar é ela mesma. Então, saber identificar a luz e a sombra é o primeiro passo para você conseguir entrar na energia da leoa de uma forma mais segura de si. Mas como você é capaz de ativar essa energia conscientemente? E principalmente, por que você ativaria ela? Como usá-la a seu favor? Bom, ativar a leoa dentro de si não é utilizar força. Até porque se a leoa quiser utilizar força, ela tem o leão, que será forte por ela. Não, meu amor. Ativar a leoa dentro de si é se reconectar com a sua autoridade natural, sua capacidade de brilhar sem medo e a sua coragem, extremamente afetuosa. Então comece assumindo o espaço que é seu. Não se encolha e nem peça desculpas. A não ser que você esteja errada, é claro. A leoa caminha com a cabeça erguida porque ela sabe que ela é um grande pilar de sustentação de qualquer lugar que ela for. Ela não é um acessório que você joga fora. Quando você sabe o seu poder de estruturar qualquer situação em que você está, você tem que, no mínimo, se olhar no espelho e sentir orgulho. A leoa é orgulhosa e ela tem motivo para ser. É claro que a voz também importa. Mulheres leoa falam com ritmo forte, com um tom que não vacila e uma clareza emocional. Observa como a Thaís Araújo fala. Não é sobre gritar, entende? É sobre sustentar o que se diz com muita confiança. Mesmo que você não sinta. Passar confiança com o que fala é muito diferente de sentir confiança. E a forma como você pronuncia as palavras te traz muito mais autoridade do que aquilo que você sente. É claro, outro ponto essencial é a presença corporal. Afinal, a leoa não se esconde. Ela entra, se posiciona em um lugar de destaque e observa. Até porque esse tipo de mulher não está preocupada em será que vão me aceitar? Não, meu amor. Ela está preocupada em deixar um legado, fazer a diferença e impactar a vida das pessoas no processo. E outro ponto essencial para ativar esse arquétipo: não lute contra o seu instinto de proteção. As leoas são super protetoras, mas você não pode sufocar as pessoas que você protege, é claro. Cuide de quem você ama, mas nunca se anule no processo, senão você começa a entrar na sombra da leoa. E é claro, tudo que eu trouxe até aqui foi conceito. Tudo bem, então agora vem comigo aprender na prática, com as histórias de vida da Thaís Araújo, como é que uma leoa age. E eu digo isso porque desde jovem a Thaís acabou ficando em posição de destaque. E ela poderia ter se sentido constrangida, até pelas situações de racismo que ela sofreu naquela época. Mas ao invés disso a enfraquecer, isso a fortaleceu. Thaís foi a primeira protagonista negra da TV brasileira em horário nobre. E isso é a cara da leoa. A coragem de ser a primeira e sustentar a luz do holoforte e a crítica e os olhares de todo mundo, sem abaixar o seu ar de realeza. Desde o início, em seu primeiro papel, ela usou a sua imagem como uma ferramenta de transformação social. E isso é instinto de proteção em escala coletiva. É claro, quando ela era jovem, ela não fazia tanto pensando no coletivo, mas quanto mais velha ela foi ficando, mais consciente dessa escolha ela se tornou. E em entrevistas, a Thaís fala que educa os seus filhos com valores de consciência e respeito, mas que também os ensina a se posicionar no mundo. Ela não cria filhos bonzinhos, ela cria filhos conscientes. E isso é uma leoa. Às vezes o seu amor precisa ter a forma de uma espada. E é claro, o casamento dela com Lázaro Ramos, extremamente duradouro, mas não perfeito, porque nós sabemos que nenhum casamento é. É um exemplo super sólido de uma relação que consegue ser equilibrada
mesmo sendo entre duas forças extremamente criativas. Esse é um tipo de relacionamento no qual uma pessoa não vai abaixar a cabeça para outra e ainda assim vai dar certo. A Thaís Araújo não é a mulher do Lázaro Ramos. Ela é a Thaís e ele é o Lázaro. Eles são dois sóis que orbitam juntos, sem um tentar apagar o outro. E é claro, com certeza não é fácil manter a sua aura tão forte quando você se casa com um homem que também tem uma aura muito forte. Mas adivinha só, se você não for fiel a si mesma, você ainda vai ter as mesmas dificuldades para manter um relacionamento do que se você for fiel a si mesma. Então escolha com sabedoria. E claro, como todo arquétipo extremamente forte, a leoa se manifesta também na imagem. Até porque o estilo da leoa é solar, majestoso e confiante. Ela pode e vai usar muitos tons neutros, mas sempre com um corte e um caimento que tragam um valor a mais para a peça. Assim como a leoa não esconde o corpo por medo na hora de ter postura, na hora de se vestir, ela usa o corpo como símbolo de expressão. Roupas que valorizam o ombro, cintura, pernas, tecidos estruturados, nada muito apertado, nada muito frouxo e nada muito casual. A leoa adora usar cores como mostarda, terracota, vinho e dourado. Sabe, tudo que remete àquela energia do sol e da terra quente. Os acessórios costumam ser imponentes, mas nunca excessivos. Às vezes um colar com presença, brincos grandes, alguns anéis mais poderosos. Braceletes são um must. E o cabelo? A leoa ama o que ela tem. Solto, crespo, liso, natural ou alisado. Ela consegue usar todo e qualquer tipo de cabelo, sempre com muito orgulho do que carrega. E para completar essa energia, não podia faltar o perfume, porque a leoa tem presença e presença deixa rastro, assim como cheiro. Então, como um perfume nacional muito marcante, muito gostoso, eu deixo aqui de referência o Lily Absolu. Ele é um floral muito elegante, com fundo ambarado. Na minha opinião, âmbar é uma nota muito solar. Eu tenho esse perfume e eu posso te dizer que ele é um perfume de mulher muito confiante. Aquele tipo de mulher que você não precisa nem olhar para saber que ela chegou. Tamanha presença. E já no importado nós temos o Sea Intense, de Giorgio Armani. Ele é forte, ele é quente, ele é sofisticado. Ele mistura cassis, baunilha, rosas e um monte de pimenta. É um perfume para quem sabe o que quer e para quem tá indo buscar. Na verdade, esse é um bom ponto. Os dois perfumes são para alguém que não espera sentado. E se tem algo que eu acho que vale a pena entender sobre o arquétipo da leoa, é que ser leoa não é ser perfeita, é ser intensa, ser falha, ser brilhante, ser cíclica, viver com muita intensidade. Ser leoa é sustentar o que você acredita, mesmo quando ninguém te aplaude. Ser leoa é ter coragem de amar, de liderar, de se posicionar, mesmo quando tudo isso cansa. O arquétipo da leoa não é para quem quer ser discreta. Esse é um arquétipo para quem entendeu que existe força no afeto e coragem na exposição. A Thaís Araújo não é só uma mulher poderosa, ela é uma leoa que inspira outras leoas a nunca se diminuírem. E se hoje, em algum nível, você sentiu que existe uma força parecida dentro de você, talvez seja a sua leoa despertando. Aqui foi a Lilith. Uma semana brilhante para você.